Pessoal, você viu anteriormente como deu trabalho para obter o lugar das raízes, que é aquele gráfico que mostra a variação dos polos de malha fechada em função da variação de algum parâmetro do sistema. Primeiro, eu tive que calcular a função de transferência em malha fechada, vi que o denominador da FTNF era a função do parâmetro K, então eu montei uma tabela. Variando K, para cada K, calculei os polos de malha fechada correspondentes. Depois que eu montei a tabela inteira, para vários valores de K, eu coloquei no plano complexo S, todos os polos de malha fechada calculados na tabela. E percebi que aqueles polos definiam trajetórias no plano complexo e tracei aquelas trajetórias. E disse, este é o lugar geométrico das raízes ou o lugar das raízes do sistema. Deu trabalho para obter aquele gráfico do lugar das raízes. Deu trabalho. Existe uma maneira de obter aquele mesmo gráfico sem fazer todo aquele caminho longo e complexo que fizemos. Isso porque a gente está trabalhando com um sistema simples, um sistema de segunda ordem sem zeros. Você imagina se fosse um sistema de ordem 8. Agora veja, eu vou agora traçar o lugar geométrico das raízes sem fazer aquele caminho longo que fizemos anteriormente. Uma alternativa é utilizar regras. Existem regras que te possibilitam construir o lugar geométrico das raízes sem fazer aquele caminho longo que eu te apresentei alguns minutos atrás. Estas regras, este conjunto de regras, está em um arquivo que eu disponibilizei no Moodle. Então, antes de vocês prosseguirem nesta aula, é bom que vocês tenham em mãos estas regras. Porque agora é óbvio que eu não vou escrever, só vou falar, vou aplicar as regras no mesmo sistema anterior para obter o lugar das raízes. Estas regras possibilitam que você obtenha o mesmo lugar das raízes sem fazer aquele caminho longo, sem fazer tantos cálculos. As regras estão em um arquivo disponibilizado no Moodle. Então vamos às regras. Veja, este é o mesmo sistema anterior. Malha fechada, realimentação negativa, K e a função 1 sobre S quadrado mais 10S. A primeira regra diz: ponha no plano complexo S todos os zeros de malha aberta e todos os polos de malha aberta do sistema. Você deve estar se perguntando, espera, sobre o LGR eu só tenho polos de malha fechada. Porque é então que eu devo colocar neste plano complexo zeros e polos de malha aberta. Mais tarde você saberá. Por enquanto vamos aplicar só as regras. Então, primeira regra diz, no plano complexo, localize, coloque todos os polos e todos os zeros de malha aberta. Então, olhando o sistema, qual é a função de transferência em malha aberta? É exatamente este elemento vezes esta função. Abre a malha, função em malha aberta. Abre a malha. A saída morre aqui. Então, a função de transferência em malha aberta nada mais é do que K vezes esta função de transferência. Então, eu posso escrever que FTMA é igual a K sobre S quadrado mais 10S. Obviamente, pessoal, que esse sistema tem uma FTMA que não possui zeros. O numerador não é um polinômio. Então, eu posso escrever que zeros de malha aberta, conjunto vazio. E os polos de malha aberta? Polos de malha aberta são 2. Se você calcular aqui as raízes de S quadrado mais 10S,
você vai encontrar os polos de malha aberta que são 0 e menos 10. Se você voltar no LGR que nós acabamos de construir, você vai ver que um dos ramos começa em 0 e o outro ramo começa em menos 10. E aqui eu estou calculando os polos de malha aberta que são 0 e menos 10. Muito bem, então vou colocar no plano complexo os zeros e os polos de malha aberta. Não tem zeros de malha aberta, mas tem polos de malha aberta. São origem e menos 10. Isso daqui é um menos 10. Esta é a primeira regra. Pode olhar no arquivo das regras que está no Moodle. Esta é a primeira regra. Coloque no plano complexo todos os polos e todos os zeros de malha aberta. Não tem zeros de malha aberta, só tem dois polos de malha aberta e eles estão aqui no plano complexo, 0 e menos 10. Segunda regra. Sobre o eixo real, o lugar das raízes existe à esquerda de uma quantidade ímpar de raízes. Por exemplo, o semi-eixo positivo não pertence ao LGR, sobre o eixo real. Isso aqui não pertence ao LGR. Não pertence ao LR, né? Vou chamar de LR, lugar das raízes. Poderia ser LGR, lugar geométrico das raízes. Esse intervalo todo, pessoal, entre 0 e menos 10, esse intervalo todo sobre o eixo real está à esquerda de uma quantidade de raiz. Imagina, esse intervalo está à esquerda apenas deste polo. Polo é raiz. Este intervalo está à esquerda de um polo. É quantidade ímpar. Portanto, esse intervalo pertence ao LR. Agora, a partir de menos 10 até menos infinito, eu tenho um intervalo sobre o eixo real que está à esquerda do polo igual a menos 10 e do polo igual a 0. Então, este intervalo, a partir de menos 10 até menos infinito, está à esquerda de dois polos. 2 é quantidade par. Portanto, este trecho inteiro até menos infinito não pertence ao lugar das raízes. Pronto. Esta é a segunda regra. Terceira regra. Onde começa o lugar das raízes? Onde termina o lugar das raízes? Vocês viram no traçado do LR anterior que o lugar das raízes, um ramo começou em 0 e o outro começou em menos 10. Só que observem que 0 e menos 10 são polos de malha aberta. Por isso que a terceira regra afirma que o lugar das raízes tem o seu início em um polo de malha aberta. Ponto final. E termina onde? Em um 0 de malha aberta. É regra. O lugar das raízes começa em um polo de malha aberta. E onde é que ele termina? Em um 0 de malha aberta. Eu vou provar isso tudo matematicamente depois. Mas por enquanto, vamos aplicar as regras. Vamos lá. Bom, neste caso, nós temos dois polos de malha aberta, 0 e menos 10. Se o lugar das raízes começa em um polo de malha aberta, e se eu tenho dois polos de malha aberta, eu tenho dois inícios, porque eu tenho dois ramos, porque o sistema é de segunda ordem. Então, existe um ramo começando em menos 10 e o outro começando na origem, porque o lugar das raízes começa
em um polo de malha aberta. Se eu tenho dois polos de malha aberta, dois começos, ou seja, dois ramos. Eu pergunto, o ramo que começa na origem vai para a esquerda ou para a direita? Alguém pode me responder, para a esquerda, e é óbvio. Por que o ramo que começa na origem não pode ir para a direita? Porque para a direita, o eixo real não pertence ao LGR. Então, claro que o ramo que começa aqui só pode ir para a esquerda. Está indo. Concomitantemente, o ramo que começa em menos 10 vai para a direita ou vai para a esquerda? Para a esquerda não pode, porque para a esquerda o eixo real não pertence ao lugar das raízes. Já vimos. Então, o ramo que começa em menos 10 só pode ir para a direita. Um ramo vai para a direita, sobre o eixo real. O outro vai para a esquerda, sobre o mesmo eixo. Óbvio que eles se encontrarão. Se encontrarão neste ponto. Pessoal, atenção total. Ramos do LGR nunca se sobrepõem. Quando eles se encontram no eixo real, eles devem sair do eixo real, para não se sobrepor. Agora eu pergunto para você, existe um ramo começando na origem e existe outro ramo começando em menos 10, porque o lugar das raízes começa em um polo de malha aberta. Só que termina onde? Em um zero de malha aberta. O problema é que esse sistema não tem zeros de malha aberta. Ora, se o LGR começa em polo de malha aberta e termina em zero de malha aberta, e se eu não tenho zero de malha aberta, significa que esses dois ramos não terminam. Eles vão para o infinito. Não tem zero de malha aberta para encerrá-los. Então eles vão para o infinito. Quando ramos do LGR vão para o infinito, eu preciso saber qual a direção que eles vão tomar. Porque no infinito eu tenho infinitas direções, eu tenho 360 graus de direções. Então eu tenho que saber qual a direção que esses ramos vão tomar. Para eu saber qual a direção que esses ramos que não vão terminar vão tomar, eu preciso calcular as chamadas assíntotas. Isso também é uma regra. Se os ramos do LGR não terminam, então eles tendem para o infinito, seguindo retas assintóticas. Existem fórmulas para você calcular essas assíntotas. Eu vou fazer isso agora. Porque eu tenho dois ramos que vão para o infinito. E eu preciso saber qual a direção que eles tomarão. Então eu calculo as assíntotas, que vão me dizer qual o caminho que eles tomarão. E veja, estas assíntotas não são lugar das raízes. Essas assíntotas são só para auxiliar a construção do lugar das raízes, para eu saber para onde irão os ramos que estão indo para o infinito. Então, por definição, isso também está na regra, como eu tenho dois ramos indo para o infinito, implica que eu preciso de duas assíntotas. Necessário duas assíntotas. Por definição, pessoal, todas as assíntotas têm um único centro e cada uma tem uma inclinação correspondente. Ou seja, se eu precisasse de 1 milhão de assíntotas, todas teriam um único centro. Eu preciso de duas assíntotas porque eu tenho dois ramos indo para o infinito, então eu preciso de calcular o centro dessas duas assíntotas, que é único para as duas. E por definição você calcula através da fórmula sigma A igual. Isso tudo está no conjunto de regras, soma dos polos menos soma dos zeros sobre número de polos.
menos número de zeros. Este é o centro das assíntotas. Centro das assíntotas. Claro que para o nosso caso vai ser igual a quanto? Eu não tenho zeros, só tenho polos, que são 0 e menos 10. Soma dos polos, menos 10. Número de polos, 2. Número de zeros, 0. Então, menos 10 sobre 2, sigma A dá exatamente menos 5. Eu tenho duas assíntotas. Todas têm um único centro, mas cada uma tem a sua inclinação particular. Como é que eu calculo a inclinação, os ângulos das assíntotas? Através da fórmula θA igual 2n mais 1 vezes π sobre número de polos menos número de zeros. Ok? Polos, zeros. Para o nosso caso, como nós temos que ter duas assíntotas, eu vou calcular dois ângulos. A inclinação da primeira assíntota e a inclinação da segunda. Então você adota o n igual a 0 e calcula a inclinação da primeira assíntota. Então, para n igual a 0, implica que θA é igual a 90 graus. Adota n igual a 1 e calcula o ângulo da segunda assíntota, que vai dar θA igual a 270 graus. Se eu tivesse mais uma assíntota, a terceira, adotaria n igual a 2 e calcularia o ângulo da terceira assíntota. Mas o que nós temos é isso, é muito fácil. N igual a 0, fica π sobre 2, número de polos menos número de zeros. Π sobre 2, lembrando que π é radianos, em graus, é 180 graus, dividido por 2, 90. N igual a 1, 2 mais 1, 3π sobre 2, 3π sobre 2, π sobre 2 é igual a 90, vezes 3, 270 graus. Muito bem, então eu vou colocar a assíntota ali no meu gráfico. Vou colocar até a cor vermelha. Então o centro é igual a menos 5. Então sigma A é igual a menos 5. E uma assíntota terá 90 graus de inclinação, e a outra 270 graus de inclinação. Para quem não lembra, isso aqui, 90 graus, 270 graus, 1, 2, 3 quadrantes, ok? Muito bem. Portanto, pessoal, está montado o meu LGR. Um desses dois ramos sobe, lembra que eu falei? Quem sobe, quem desce, não importa. O que importa é a forma do lugar das raízes. Eu não sei qual que vai subir, qual que vai descer, não me interessa também. Então, vamos assumir que um ramo vai subir, vamos assumir que seja esse. Nós assumimos anteriormente que é esse daqui, né? Um sobe e o outro desce. Aí você pode falar, olha que interessante, o centro da assíntota igual a menos 5 coincidiu com o ponto de encontro dos ramos. Coincidência. Isso é um caso particular. Nem sempre isso acontece, não é regra. O centro das assíntotas nem sempre é igual ao ponto de encontro dos ramos no eixo real. Isso só acontece quando o sistema é de segunda ordem e sem zeros. É um caso particular. Ok? Está aqui então o mesmo LGR obtido anteriormente, sem fazer aquele caminho longo, apenas usando as regras. Está aqui o LGR, o lugar das raízes, o LR do mesmo sistema, só que agora usando as regras que estão disponíveis no Moodle. E a partir de agora, para esboçar, para desenhar o lugar das raízes, você vai utilizar sempre as regras. Vou abrir um parênteses aqui. Você pode estar estranhando, poxa, que dificuldade, é mesmo. É um trabalho árduo, é difícil construir o lugar das raízes. Isso é um trabalho computacional. Isso é um trabalho computacional. Por que a gente então desenha, esboça o lugar das raízes na teoria?
Porque quando você esboça o lugar das raízes, é como se você estivesse entrando dentro da teoria. É diferente de você entrar no MATLAB, digitar um comando chamado RLOCUS, a saber, chamado RLOCUS, e obter o lugar das raízes. Quando você esboça o lugar das raízes de forma analítica, você entende melhor a dinâmica do lugar das raízes. É como se você estivesse entrando dentro do lugar das raízes. É para isso que você esboça o lugar das raízes. É óbvio que não haverá sistemas complexos para você obter o lugar das raízes, porque eu já falei, repito, é um trabalho computacional. Mas está aí um conjunto de regras que possibilita que você pelo menos tenha uma ideia de como é o lugar das raízes de um sistema. Está aí o mesmo LGR. Ok? Pessoal, observe esse LGR, que o LGR começa em um polo de malha aberta. Quando o K, lembra do K? O parâmetro K aqui é igual a zero. Aqui é igual a zero. O K, lembra? Conforme eu vou variando o K, os polos vão se alterando, e para cá tendendo a infinito. No nosso caso da tabela, para cá é igual a 50, mas você poderia expandir o valor do K. Para cá é igual a 60, 70, 80, 100. Então vou colocar aqui para cá tendendo a infinito. Para cá tendendo a infinito. Daqui você tira uma conclusão importante. O LGR, o lugar das raízes, começa em um polo de malha aberta e termina em um zero de malha aberta, ou não termina, como foi o caso. Mas começa quando o parâmetro K, que geralmente é o ganho, é próximo de zero. E termina quando o parâmetro K é próximo de infinito. Veja, lembra que eu falei para você que eu ia provar que eu tinha afirmado dentro das regras? Tem uma regra que diz o seguinte: o lugar das raízes começa em um polo de malha aberta. Então, eu tenho uma questão. Início do lugar das raízes, polos de malha aberta. Interrogação. Como isso? Como? Disse também que o lugar das raízes termina em um zero de malha aberta. Término do lugar das raízes. Zero de malha aberta. Como isso? Como? Sabe por quê? Porque sobre o lugar das raízes, eu só tenho polos de malha fechada. Como então o lugar das raízes começa em um polo de malha aberta e termina em um zero de malha aberta? Vou provar para você. Considere esse sistema semelhante ao anterior. Vamos trabalhar com o mesmo sistema até o fim, neste tópico de teoria. GCDS, GPDS. Geralmente aqui é o controlador, aqui é a planta. Malha fechada, realimentação negativa. Ok? Vamos supor que GCDS seja KC, NC sobre DC, polinômio de Laplace, polinômio na forma de Laplace, em função do S de Laplace. GPDS, KP, NPS sobre DPS. Então, claro que este GC está em cascata com GP. Eu posso calcular aqui, deste diagrama, a função de transferência em malha aberta, que eu já falei anteriormente. Abre a malha. Abre a malha. Qual que é a função em malha aberta? GC vezes GP. Então, fazendo a continha, supondo GC e GP essas funções, a partir de agora vou suprimir o S de Laplace só para não congestionar as contas. Então, a função em malha aberta nada mais é do que... Posso até melhorar aqui, ao invés de colocar GH que não está errado, vou colocar GC vezes GP. É igual KNCNP sobre DCDP. Lembrando que Kzão nada mais é do que KC vezes KP. Quando eu multiplico essas duas funções, eu vou ter KC vezes KP, que eu chamei de Kzão.
NC vezes NP e DC vezes DP. Perfeito. Esta é a função de transferência em malha aberta. Daqui também deste diagrama eu posso calcular a FTNF, função de transferência em malha fechada. Você já sabe qual que é a fórmula. Tudo que está no ramo de avanço sobre 1 mais tudo que está no ramo de avanço vezes o que está no ramo de realimentação. G sobre 1 mais GH, aquela formulazinha lá. Substituindo GC e GP na fórmula G sobre 1 mais GH, que calcula a FTNF desse sistema, você vai obter esta função que eu chamei de T de S. Lembrando que aqui também o casão é o KC vezes o KP. Perfeito. Agora, pessoal, vamos comparar esta equação que eu vou chamar de 1 com esta equação que eu vou chamar de 2. Na 1 eu tenho a função de transferência em malha aberta e na 2 a função de transferência em malha fechada. Então, vamos comparar uma com a outra para justificar o início do lugar das raízes e o término do lugar das raízes. Então, vamos lá. Vou apagar aqui também. Preciso de mais espaço. Início do LGR. Início do lugar das raízes, ou do lugar geométrico das raízes. Quando que o LR, o lugar das raízes, começa quando K é baixo ou alto? Você deve responder baixo. Então, início do R, do lugar das raízes, K. A partir de agora, nós não vamos mais trabalhar com K igual a zero. Nós vamos trabalhar com K próximo de zero. Então, início do LR é K próximo de zero. Se K é próximo de zero, se K é próximo de zero, olha para a equação, para a função de transferência número 2. Se K é próximo de zero, você concorda que este termo KNCNP, se K é próximo de zero, vai ser um número muito pequeno comparado a DCDP? Portanto, eu posso desprezar este termo aqui. Só para relembrar, só para relembrar. Vou falar isso rapidinho. Aqui eu tenho a função de transferência em malha aberta. Numerador e denominador. As raízes do polinômio do numerador da FTMA são chamadas de zeros de malha aberta. Lembram? As raízes desse polinômio são os zeros de malha aberta. Muito bem. As raízes do polinômio do denominador da FTMA são os polos de malha aberta. Aqui na FTMF, as raízes do numerador são zeros de malha fechada. E as raízes do denominador são polos de malha fechada. Então, quando K é próximo de zero, olhando para a equação 2, se K é próximo de zero, esse termo do denominador de T de S pode ser desprezado perto de DC vezes DP. Então, o denominador de T de S pode se reduzir a um número muito pequeno, dividido por DCDP, mais um número muito pequeno. Então, se K é aproximadamente igual a zero, implica que T de S vai ser um número muito pequeno, que eu vou chamar de epsilon, sobre DC vezes DP mais epsilon, sendo que epsilon é aproximadamente igual a zero. Ok? Compare esta equação, olha só, portanto, ó, raízes, olha aqui, vou até escrever aqui, ó. Esse denominador vai produzir, quando K for próximo de zero, os polos de malha fechada. Compare com a equação 1. O denominador de T de S, quando K é próximo de zero, é praticamente igual
ao denominador da FTMA do sistema. Repito, para cá próximo de zero, o denominador da FTMF, que vai produzir os polos de malha fechada, é igual ao denominador da FTMA. Portanto, eu posso concluir que quando K é próximo de zero, implica que polos de malha fechada são iguais aos polos de malha aberta. Por isso que o LR começa em polo de malha aberta. Porque quando o LR começa, o ganho K é muito baixo. E quando o ganho K é muito baixo, os polos de malha aberta são iguais aos polos de malha fechada. Está provado. Está provado. O início está provado. Agora eu vou provar o término do lugar das raízes, que eu disse que o lugar das raízes termina em um zero de malha aberta. Então vamos e quando o LR termina? Quando o ganho K é muito alto. Então eu vou colocar aqui uma suposição. Término do lugar das raízes, K aproximadamente igual a infinito. Se K é aproximadamente igual a infinito, olha para a equação 2. Então, se K é aproximadamente igual a infinito, implica que a equação 2, que eu chamei de T de S, vai se reduzir a esta função. Se K é muito grande, esse termo é muito grande. Então, dCdP é muito pequeno com relação a esse termo. Então, eu posso chamá-lo de epsilon. Epsilon 1. Então, fica KNCNP. KNCNP no numerador, e embaixo um epsilon, que perto de KNCNP é muito pequeno, visto que K tende a infinito, mais KNCNP. Muita gente está com vontade de cancelar esse com este. Não pode, porque este está se somando a este epsilon que não é zero. Então, epsilon é de valor muito menor que KNCNP. Só para deixar essa observação. Muito bem. Agora vamos comparar esta equação T de S, esta função T de S, com a função em malha aberta. Olha que interessante. Olha que interessante. O denominador da FTMF, quando K tende a infinito, é isso aqui, é praticamente igual ao numerador da FTMA. Portanto, as raízes desse polinômio são iguais às raízes desse polinômio. Em outras palavras, os para cá tendendo a infinito, para cá aproximadamente igual a infinito, polos de malha fechada são iguais aos zeros de malha aberta. Pois bem, o LR termina em um zero de malha aberta. Porque quando o LR termina, o ganho K está muito alto. E quando o K está muito alto, polos de malha fechada são iguais aos zeros de malha aberta. Está provado. Entendeu? Agora, eu vou mostrar para vocês duas propriedades importantíssimas do lugar das raízes. Engraçado que até agora eu não falei onde nós vamos usar o lugar das raízes. Já falo. Deixa eu só terminar isso. Duas propriedades importantes do lugar das raízes. Para mostrar para vocês estas duas propriedades, eu vou utilizar o mesmo sistema do início da aula, quando eu comecei a falar sobre o lugar das raízes.
raízes. Mesmo sistema. Nosso sistema não mudou. Vocês viram que o nosso sistema, exemplo deste tópico, tem este LR. Tem este lugar das raízes. Lembra? Quando K é próximo de zero, um ramo começa e o outro ramo começa em menos 10. Vai aumentando o valor do K. Lembra que nesse ponto de encontro, o K valia 25. K igual a 25. Está lá na tabela. Vai aumentando o valor do ganho K. Chega um momento que eu estou neste ponto aqui. Eu vou chamar este ponto de ponto P. Este ponto P tem coordenadas menos 5 e J5. Este ponto P pertence ao lugar das raízes. Está sobre ele. Então, este ponto P é algum polo de malha fechada para algum ganho K. Qual o valor do ganho K nesse ponto P? Nós sabemos. Está lá na tabela. K igual a 50. Mas vamos supor que agora nós não sabemos dessa informação. Qual o valor do ganho K para fazer com que os polos de malha fechada sejam mais ou menos 5 mais ou menos J5? Toda vez que você tem um polo complexo, você tem o seu conjugado. Mas vamos trabalhar com a parte em que o imaginário é positivo. Então veja, eu quero saber qual o valor do parâmetro K que faz com que os polos de malha fechada sejam menos 5 mais ou menos J5. P pertence ao LGR. P pertence ao lugar das raízes. Está óbvio. Muito bem. Como eu calculo o valor do K que faz com que os polos de malha fechada sejam menos 5 mais ou menos J5? Usando uma condição, chamada condição do ganho. K, em qualquer ponto do LGR, pode ser calculado através desta condição. Esta condição é chamada condição de ganho. Repito, em qualquer ponto do LGR. O parâmetro K, o ganho K é calculado através da condição de ganho, dada por produto dos comprimentos dos vetores de polos. Esse símbolo representa produtória. K, em qualquer ponto do LGR, pode ser calculado através de produto dos comprimentos dos vetores de polos, dividido pelo produto dos comprimentos de vetores de zeros. Então vamos lá. Eu não quero calcular o ganho K, que faz com que o sistema trabalhe com polos no ponto P, polos que são iguais a menos 5 mais ou menos J5. Então, primeiro passo, vou direcionar os vetores de polos e de zeros para o ponto P. Eu não tenho vetor de zero, porque esse sistema não tem zeros, só tem então vetor de polos. Então, vou direcionar os vetores. É só partindo do polo, indo até o ponto P. Este é o vetor do polo na origem. E aqui eu tenho o vetor do polo em menos 10, partindo de menos 10, indo até o ponto P. Você concorda que este vetor em azul tem um comprimento que eu vou chamar de A. Vou chamar de A. E este vetor tem um comprimento que eu vou chamar de B de bola. Também, este vetor tem uma inclinação, partindo do eixo real no sentido anti-horário até bater no vetor θ1. E este outro vetor tem a outra inclinação, partindo do eixo real, sentido anti-horário, vou chamar de θ2. Então, esses vetores têm comprimento e inclinação.
quero calcular o K? Ok. O valor do ganho K, que faz com que o sistema trabalhe com polos no ponto P, nada mais é do que K igual produto dos comprimentos dos vetores de polos. Qual o comprimento desse vetor? A. Desse vetor, B. Produto A vezes B. Dividido pelo produto dos comprimentos de vetores de zeros. Não tem vetor de zero. Então divide por 1. Não tem vetor de zeros. Prova-se que quando você não tem vetores de zeros, o produto dos comprimentos tende ao valor unitário. Vamos calcular A e B, agora usando trigonometria. Você consegue visualizar aqui um triângulo retângulo. Então, o A nada mais é do que a raiz quadrada do quadrado dos catetos. Teorema de Pitágoras. Então, eu posso escrever que A é igual a raiz quadrada de 5 quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ok? Que vai dar igual a 5 raiz de 2. Raiz quadrada de 50, que vai dar exatamente 5 raiz de 2. Muito bem. E o B? O B é a raiz quadrada de 5 quadrado mais 5 quadrado. Dá na mesma. O A é igual a B. B também vai ser igual a raiz quadrada de 5 quadrado mais 5 quadrado, que é igual a 5 vezes raiz de 2. 5 quadrado mais 5, raiz quadrada de 50, que é igual a 5 raiz quadrada de 2. Portanto, o K deve ser igual a vezes B dividido por 1. Ou seja, 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2 dividido por 1, que vai dar quanto? 50. 50. Então, o ganho K, que faz o sistema trabalhar com polos em menos 5 mais ou menos J5, é igual a 50. Vide tabela, a primeira tabela que eu preenchi, a última linha, você verá que para K é igual a 50, os polos serão menos 5 mais ou menos J5. Só que aqui eu calculei através da condição de ganho. Serve para qualquer ponto do LGR. Esta é a condição de ganho. A outra propriedade é o que nós chamamos de condição de fase. Vou procurar ser um pouco mais rápido aqui, porque é muito simples essa condição de fase. A condição de fase diz o seguinte: se um ponto pertence ao lugar das raízes, então nele é satisfeita a condição de fase. O que diz a condição de fase? Diz que em relação a qualquer ponto do LGR, em relação a qualquer ponto do LR, vou abrir um parênteses, quando eu falar LGR é o mesmo que LR e vice-versa. Então quando em qualquer ponto do lugar das raízes é satisfeita a condição de fase que diz, em relação a qualquer ponto do LR, a soma dos ângulos dos vetores de zeros menos a soma dos ângulos dos vetores de polos é igual a mais ou menos 180 graus. Vamos ao nosso LGR exemplo. O ponto P está aqui. Em relação ao ponto P, esse vetor de polo tem uma inclinação θ1 e esse vetor tem uma fase de θ2. P pertence ao lugar das raízes. Então, nele é satisfeita essa condição de fase. Significa que se eu somar o ângulo dos vetores de zeros e subtrair da soma dos ângulos de vetores de polos em relação a este ponto, deve dar mais ou menos 180 graus. Lembrando que aqui nós não temos vetores de zeros. Então esse termo não vai existir
para este lugar das raízes. Mas nós temos vetores de polos. 2. E cada um tem a sua inclinação. θ1 e θ2. Vamos calcular θ1 e θ2? Agora, θ1. Quem é θ1? θ1 na verdade é 90 graus, mais este ângulo aqui. Ok? θ1 é 90 graus, mais este ângulo. Quanto é este ângulo? Olha só. Quanto é este ângulo aqui? Quanto é? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, θ1 é 90 graus mais θ. Então, eu posso escrever que θ, se você observar bem usando trigonometria, o arco tangente deste ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sobre 5 vai dar 1. Então é óbvio que esse θ é 45 graus. Então θ é igual a 45 graus, o que implica θ1 igual, vou colocar aqui embaixo, o que implica θ1 igual a 90 graus mais 45 graus, que vai dar igual a θ1 igual a 135 graus. 135 graus. Calculei o θ1. Vamos agora calcular o θ2. Grave o θ1 aí, que é 135 graus. Calcular. Vou apagar. Vou calcular o θ2. θ2 também é o arco cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sobre 5. Que vai dar 45 graus. Então, resumindo, nós temos dois vetores de polos. A fase do primeiro vetor é igual a 135 graus e a fase do segundo vetor é igual a 45 graus. Não tem vetor de zero. Portanto, no ponto P, deve ser satisfeita essa condição, porque P pertence ao LGR. Soma dos ângulos dos vetores de zeros, não tem, porque não tem vetor de zero. Menos soma dos ângulos de vetores de polos. Então, menos θ1 menos θ2, se você fizer a soma, quanto vai dar? Menos 180 graus. Condição de fase satisfeita. Isso serve para qualquer ponto do LGR, ou, como preferir, do LR. Ok? Já. Agora eu vou falar sobre a última propriedade do LGR, ou do LR. Vocês se lembram daquela letra grega que nós chamamos de zeta? Taxa de amortecimento do sistema. Existe uma maneira de se representar a taxa de amortecimento do sistema, que é um número, graficamente no mesmo plano onde eu tenho o lugar das raízes. Lembrando, o lugar das raízes ele é construído no plano complexo S. Está aqui o plano complexo S. Eixo real alfa, eixo imaginário J ômega D. Alfa, parte real do polo, ômega D, parte imaginária do polo. Zeta, taxa de amortecimento, é um número, lembra? Quando a taxa de amortecimento for maior do que 1, a resposta é superamortecida. Quando a taxa de amortecimento for maior do que 0 e menor do que 1, resposta sugamortecida. Quando a taxa de amortecimento for igual a 1, resposta criticamente amortecida. Taxa de amortecimento, zeta, é um número. Eu consigo representar este parâmetro zeta, que é taxa de amortecimento, de forma gráfica. No plano S, esse aqui é o plano S,
no plano S, no plano complexo S, a taxa de amortecimento é representada por uma reta que parte da origem com inclinação gama. Prova-se que o valor da taxa de amortecimento, zeta, é igual ao seno da inclinação desta reta, ou seja, seno de gama. Isso eu estou afirmando, e é verdade. Significa que quando eu vario esta inclinação, eu vario o valor da taxa de amortecimento. Portanto, esta reta representa a taxa de amortecimento do sistema e eu vou provar. Prova. Vamos para provar, eu vou escolher um ponto sobre esta reta que representa a taxa de amortecimento. Vou escolher este ponto aqui. Este ponto tem duas coordenadas. A coordenada ômega-d e a coordenada alfa. Vocês sabem muito bem que alfa é a taxa de amortecimento vezes o ômega n. Lembram-se disso? Zeta vezes ômega n é igual a alfa. E o ômega d, vocês se lembram muito bem que o ômega d nada mais é do que ômega n vezes raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado. Vou chamar este comprimento aqui de H. Nós vamos descobrir o porquê daqui a um pouco. Então, seno de gama é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha o triângulo retângulo aqui. Seno desse ângulo, seno de gama é igual a cateto oposto, que nada mais é do que alfa, sobre a hipotenusa, H. Isso é igual, visto que alfa é zeta vezes ômega n, zeta ômega n sobre H. Quem é H? H é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso escrever que H quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, ômega d quadrado mais alfa ao quadrado. Isso é igual. Isso é equivalente a dizer, né? Isso é equivalente a dizer que H quadrado é igual a ômega d ao quadrado. Diretamente, ômega d ao quadrado, já vou aplicar a distributiva, tá? Fica ômega n quadrado vezes o que está dentro desta raiz. Então fica ômega n quadrado menos zeta quadrado vezes ômega n quadrado mais alfa quadrado, que é zeta quadrado, vezes ômega n quadrado. Isso equivale a dizer que h quadrado é igual, claro que eu posso cancelar este termo com este, h quadrado é igual a ômega n quadrado, o que implica que h é igual a ômega n. Ok? H então é igual a ômega n. Cancela? Cancela? Isso é igual a zeta. Portanto, zeta é igual ao seno do gama. Pessoal, por que nós aprendemos lugar geométrico das raízes? Vou falar isso em uma frase. O lugar das raízes, ou o lugar geométrico das raízes, é uma ferramenta para se projetar controladores. Repito, o lugar das raízes é uma ferramenta para se projetar controladores. Além disso, através do lugar das raízes, você consegue identificar se o sistema é ou não estável, você consegue identificar a dinâmica do sistema em função da variação do ganho, e você consegue definir qual o intervalo de ganhos que garante estabilidade ao sistema.
Então, o lugar geométrico das raízes, ou lugar das raízes, é uma ferramenta para a teoria de sistemas de controle muito importante. Existe um comando no MATLAB que você utiliza para traçar o LGR de qualquer sistema. Este comando, vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó, vocês estão me ouvindo e vendo, é o comando RLOCUS. Este comando no MATLAB traça o LGR de qualquer sistema. Ok, pessoal? Na próxima aula vou resolver alguns exemplos. Até mais!